Olá, eu sou Emerson Borges. Olá, sou a Tati Pose. Neste vídeo, nós vamos iniciar a resolução de questões a respeito do tema noções básicas sobre hardware e software. Então, vamos fazer o seguinte, vamos partir logo para as questões, Tati? Vamos sim. Vamos lá. Um dos principais tipos de dispositivos de armazenamento de dados são os discos rígidos ou HDs. Entre os discos abaixo, instalados em um computador e com a informação de seus respectivos espaços disponíveis, aquele que apresenta maior espaço para armazenamento disponível no momento é o disco A, 2 TB, disco B, 2 MB, disco C, 5 GB, disco D, 3 KB, disco E, 100 B. Então, vamos dar uma olhada, antes de colocar a resposta, né, direta, vamos dar uma olhada nisso aqui e entender o que a banca pretende aqui, né? Nesse caso aqui, a banca quer saber se você tem conhecimento das unidades de medida, né, de armazenamento, tá? Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui para dar base para você resolver uma questão dessa, não apenas essa, mas outras questões, né? Então vamos lá. A gente vai falar aqui de cada um deles, né, e na ordem, tá? Então o primeiro é o byte. Ele tem a sigla, né? O byte tem a sigla de B. O valor aqui, 1 byte, né? É aproximadamente 1 byte. Se ele é aproximadamente aqui, de uma forma bem grosseira assim, ele ocupa ali um caractere, né? Um caractere do texto. O segundo, a segunda, né, unidade de medida é o kilobyte. E tem a abreviação aqui de KB. Na verdade, ele vale 1024, tá? Mas a gente vai considerar, para um cálculo rápido, uma noção, um valor aproximadamente de 1000, tá? Então, ele vai valer 1000 bytes, tá? Então, na verdade, aqui, ele sempre vai pegar a unidade posterior maior, né? Ele sempre vai pegar o anterior e multiplicar por 1024, ou 1000, né? Para a gente considerar um cálculo rápido, tá bom? Certo. Então, primeiro vem o byte, que é 1, né? Um caractere. O kilobyte seria 1000. E após o kilobyte, a gente tem o megabyte. Tá? Então, primeiro foi o byte, kilobyte, e esse é o megabyte, que tem a sigla aqui MB, e ele vai valer exatamente 1024 vezes o anterior, que é o anterior, KB, o kilobyte. Tá? E a gente vai considerar aqui ele valendo 1000 vezes o anterior. Se o anterior, aqui nessa última coluna está em bytes, estou colocando os valores aproximadamente em bytes, para ter uma noção. Aqui está 1024 vezes o anterior, aqui já vai em bytes. Então, por exemplo, se o primeiro valia 1000 bytes, ou for 1000 vezes o anterior, e o próximo aqui ele vai valer 1000 vezes 1000, quer dizer, 1000 vezes esse anterior. Então, aqui já daria 1 milhão. Então, ele fica na casa de 1 milhão de bytes, né, de 1 milhão de caracteres, tá? O próximo, na próxima unidade de medida é o gigabyte, tem a abreviação de GB, e ele vai valer 1024 vezes megabyte, que é o anterior, e vai 1000 vezes o anterior. Se o anterior era 1 milhão, 1000 vezes vai dar 1 bilhão, 1 bilhão de caracteres. Ok? Então essa terceira coluna aqui, essa última coluna, é para você ter essa noção assim, da grandeza total. Certo. Nessa outra aqui ele vai multiplicando de 1000 em 1000. A próxima unidade de medida é terabyte, o TB, mesma coisa, ó, 1024 vezes quem no anterior, que é gigabyte, é isso? E ele vai ser 1000 vezes o anterior. Se o anterior era 1 bilhão, 1000 vezes vai dar 1 trilhão. E para a gente aqui finalizar, tem outros unidades de medida, não é para a gente não ficar mais dentro da questão aqui, colocar só mais uma unidade de medida, que é o pentabyte. Novamente, ele vai ser 1024 vezes o anterior, que é quem? Terabyte. E 1000 vezes o anterior. Se era trilhão, agora vai passar para ser 4 trilhão. Ou seja, mais de 1000 vezes. Ok? Tá bom, Tati? Ok, tá ótimo. Então, nesse caso, a banca, ela quer verificar o seguinte, ó, se você tem conhecimento dessas unidades de medida. O que você tem que saber para qualquer questão vai ser essa ordem que está aqui. Isso realmente você tem que saber, né? Que primeiro vem o byte, kilobyte, que é 1000, megabyte, que é milhão, gigabyte, bilhão, terabyte, que é trilhão, e pentabyte, 4 trilhão. Então, isso aqui
essa ordem de grandeza aqui, ó, você tem que saber. Que ele Desculpa colocou eu aqui lancei 100B, pergunta. né? Ele colocou 100B. No caso, é o menor. Isso. Então aqui a gente Essa aí pode ver tá o lá. seguinte, que o menor, esse 100B é o menor, né? Uhum. Depois do... A gente vai ver na ordem aqui, né? Então depois do B vem o quê? O KB, não é isso? O KB kilobyte. Então, ele é o segundo menor. Depois do KB vem o mega, né? Então vem aqui a letra B, tá vendo? 2 megabytes. Depois do mega vem o giga, então 5 giga. E por último aqui, o TB, que é lá a letra A. Então o maior é quem? É o TB, o terabyte, não é isso? Certo. Então a resposta é a letra A, Letra A. ok? Então isso aqui dá base para você resolver outras questões, né? Outras questões. E o que você tem que entender para cada uma delas, né? Entender é essa ordem aqui, ó. A ordem de grandeza aqui, quais são os múltiplos do byte. Correto. Então vamos partir para outra questão, né? Um computador permite a conexão de diversos dispositivos de entrada e ou saída de dados. Um desses dispositivos que funciona como de entrada e saída e permite o armazenamento de dados é o disco rígido, teclado, mouse, scanner, monitor de vídeo. Então eu destaquei aqui na questão, né? Em azul, os dois itens aqui importantes, ó. É um dispositivo que é um dispositivo de entrada e saída, mas também que permite o armazenamento de dados. Aí a gente vai aproveitar e conceituar essa questão aqui de entrada e saída para você entender, para você resolver outras questões. Eu tenho visto que essa banca aí pede muito esse tipo de questão a respeito de entrada e saída, dispositivo de entrada e saída. Tá? Então vamos ver o seguinte, ó. O que seria considerado um dispositivo de entrada e saída de dados? É aquele dispositivo que, através dele, os dados podem ser enviados para o processamento. Então, com ele eu consigo me comunicar com o computador e enviar para o dado ser processado. Como, por exemplo, teclado, né, que você vai digitar os dados, vai pressionar a tecla Enter, ele vai executar, né, vai enviar para processamento. O mouse também, quando você clica numa opção, clica num botão para executar um cálculo, uma operação, né, de envio, seja o que for, então o mouse também é um dispositivo de entrada. Um outro dispositivo de entrada é o scanner. Eu tenho uma imagem, como está no exemplo ali, né? Eu quero trabalhar essa imagem, levar essa imagem para dentro do computador para processar, alterar ou simplesmente colocar no arquivo. Tá? Então, esse dispositivo também é um dispositivo de entrada. Tá? Agora, o dispositivo de saída. Se o de entrada é para enviar para os dados para serem processados, o de saída ele recebe após o processamento. Processou, esse dispositivo vai receber o dado após o processamento. E aí nisso a gente tem o monitor de vídeo, né, que é o principal, eu estou vendo aqui, né, o resultado de uma operação, consigo ver. A caixa de som, que é um som que foi processado, né, ele vai reproduzir, então a caixa de som também recebe. E uma impressora, né, são os mais conhecidos, né, uma impressora que depois de processar você pode imprimir o resultado desse processamento. Bom? E além disso, a gente tem também dispositivos que fazem as duas coisas. Tem só de entrada, tem só o de saída e tem os que permitem tanto o envio quanto o recebimento dos dados. Então, por exemplo, a gente tem o hard disk, né, o disco rígido. É só uma adendo aqui, normalmente não se pede unidades de armazenamento, como o hard disk, não se classifica, né, como dispositivo de entrada e saída, mas nessa questão aí, essa banca ela considera. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. Nós vamos respeitar a opinião dela. Aí dentro disso aqui são as unidades de armazenamento, que é o SSD, né, que é um dispositivo de armazenamento que tem maior velocidade de leitura e gravação do que o HD, né? E o pendrive, que é um portátil, né? Então são 3 unidades de armazenamento de dados e são considerados de entrada e saída. Mas por que de entrada e saída, né? Porque, por exemplo, o dado está armazenado no HD, está lá. E eu quero trazer ele para a memória, né, e enviar para o processador para processar. Então, através dele, essa banca considera que através dele, né, a gente consegue abrir. Vou abrir o arquivo para processar. Então, abriu e eu consigo processar.
E por que ele é de saída também? Que depois de você processar, você pode salvar e guardar. Guardou e fechou. Então, ele entende também, né? Eu digo assim, a banca entende também que é dessa forma. Eu não entendia normalmente, não classificava dessa forma. A maioria não classifica, mas essa banca classifica. Então, é entender isso, que por ele eu posso abrir o arquivo e trabalhar com ele, ou seja, envio para processar, e depois de processar eu posso guardar. Tá? E ainda que nós não soubéssemos, a dica, essa informação do armazenamento. Sim. Essa foi o ponto-chave. Por isso que a gente colocou das aqui. opções. E um outro tipo de dispositivo que serve para entrada e saída é esse monitor touchscreen. Nós vimos lá que o monitor de vídeo serve para saída, né, receber. Mas esse aqui, como o celular também, né, a tela do celular, você executa os comandos clicando nos botões. Então, assim, de entrada, você enviou um dado, né, para processamento. E também recebe, porque ele mostra o resultado. Tá? Então, ele é considerado um dispositivo de entrada e saída, só esses monitores touchscreen. E além disso, nós temos também uma impressora multifuncional. Diferente da impressora. Só a impressora, como estava lá no primeiro exemplo de saída, era só de saída. Ela só recebe, né, e passa para o papel. Tá? Agora, a multifuncional ela tem um scanner. Então, ela também pode enviar para processamento. Tá? Então, fique atento a isso. Uma impressora era só de saída, como o scanner é só de entrada. Agora aqui é o equipamento que tem tanto o scanner quanto a impressora. Então ela é de entrada e saída. Ok? Ok. Diante disso aí, a gente pode aqui retornar para a questão e, como a Tati falou, ó, a dica foi essa frase aqui, ó, permite o armazenamento de dados. Se ficar só entrada e saída, a gente poderia ter alguma dificuldade. Mas aqui, na verdade, ela eliminou as outras alternativas, deixou só realmente a resposta que faz. Porque se a gente analisar, o teclado armazena dados? Não. O mouse armazena, guarda dados dele? Não. O scanner guarda? Não. O scanner pega e envia para processar. O monitor guarda dados? Armazena? Não. Então, o único que pode armazenar agora? Disco rígido. Disco rígido. Então, aqui, nesse sentido, a banca facilitou um pouquinho porque colocou essa frase aqui. Tá certo? Vamos lá. E as indagações? Nós precisamos. E na hora que você estiver resolvendo uma questão, como é que você vai raciocinar, né, para entender se é de entrada ou saída? Através desse dispositivo, você pensa o seguinte, através desse dispositivo, os dados podem ser enviados para processamento? Se você consegue entender que através dele consegue enviar para processamento, então é de entrada. Por outro lado, se você analisar, esse dispositivo é de quê? De entrada ou saída? Se você verificar que os dados, depois de processados, são recebidos por esse dispositivo, aí ele é considerado de saída. E se você analisar que ele tanto serve para entrar com os dados, como para sair com os dados, então ele é de entrada e saída. Então, só ressaltando, eu tenho visto muitas questões desse tema de classificar nessa banca, tá? Na banca FGV. Tá bom? E tem que analisar a nossa interferência, né? Na hora de analisar. A nossa interferência, sim, naquele equipamento, por exemplo, teclado. Nós como usuário, vamos fazer uma ação de inserir os dados. Isso. Mouse também, scanner também. Já a impressora ou monitor, a gente vai estar só sendo passivo, a gente não vai estar sendo agente. Certo, exatamente. Então, nesse caso, a resposta só letra pode ser a letra A, né? Porque sou disco rígido, né? Ok? Mas aí fica a dica aí para outras questões desse tipo, né? Verificar, analisar de como os dados se comportam através desse dispositivo. Certo. Então, mais umas. Vamos lá? Bom, a terceira questão. No contexto das interfaces para vídeo, relacione as portas às suas respectivas tecnologias. Então, aparece aqui HDMI, DVI, VGA, DisplayPort. Isso. Então, tem a alternativa lá embaixo, depois a gente dá uma olhada, mas assim, aqui essa questão, ela fala de interfaces para vídeo, né? Primeiro assim, interface, o que é interface? A interface
um meio de interação, né? Pois a gente interage. Então, assim, Sim, como vai comunicação. interagir, o computador vai interagir com o vídeo, né? Então, a gente tem lá um desktop, né? Um gabinete, né? A gente tem o gabinete e o vídeo, né? Ligado separado, né? Aqui fisicamente no notebook você não vê isso, mas aqui está se referindo a, né, um computador com gabinete. E aí mostra aqui, essa questão é interessante, que mostra visualmente, né? Então você vai analisar visualmente. Então é importante você ficar atento, né, a isso aqui, porque você analisa visualmente. Aí a gente, para analisar, a gente vai dar uma olhada em cada um. Todos esses quatro aqui são interface de vídeo. Tá? A gente vai analisar aqui e analisar e identificar, tá bom? Certo. Então aqui, eu vou começar a mostrar da interface mais antiga, porque houve uma evolução nisso. Então aqui, a mais antiga é esse VGA, Video Graphics Array, né? Isso aqui é importante, seria uma matriz gráfica de vídeo, né? É importante, eu coloquei essa tradução, o que significa, e às vezes pelo nome, assim, se você saber o que significa, você consegue já identificar, né? Achar uma resposta. E pode cair uma questão pedindo Isso. desse tipo. Então ali, é uma matriz por quê? A matriz tem linhas, né, e colunas. Então por quê? Porque a imagem, né, o pixel, ele é mostrado, ele é dividido na tela em uma matriz assim, de linhas e colunas, né, um ponto em cada área da tela. Tá? Esse tipo aqui de conexão de interface, ela é a mais antiga. Né? Nos monitores mais antigos, monitores a gente chama de monitor VGA, né, aqueles que tem um tubo grandão. Tem alguns novos ainda, né? Flat que ainda utilizam. Novos não são mais novos aqui não utilizam, mas a interface mais antiga. E uma característica é que conseguia, né, reproduzir apenas sinais analógicos. Depois do VGA veio o DVI, Digital Visual Interface, né? Ou interface. É uma interface de vídeo digital. Tá? Ela veio para substituir, repare aqui, né, fisicamente, né, olhando, as conexões parecem um pouco, né? Você olhando assim o cabo, ele parece um pouco, mas se você olhar o conector, ele é diferente. Tá? Mas o cabo, você olhando por fora, por trás, você parece que é o mesmo, né? Mesmo formato, né? Então você tem que ter cuidado na hora da questão, né? Ele veio para substituir o VGA, ok? E uma característica é, com o avanço, ele conseguiu tanto reproduzir sinais analógicos quanto digitais. Ok? Certo. Depois do DVI veio o HDMI, que eu acho que entre eles aqui acho que é o mais popular, né? Que a gente, né, mais tem visto, né, nos dispositivos, né, atuais. Esse HDMI vem de High Definition Multimédia Interface, né, interface. Ou seja, uma interface multimídia, ou seja, várias mídias de alta definição. Então, uma interface que consegue reproduzir várias mídias. Por que isso? Porque esses anteriores só conseguiam reproduzir imagem. Já o HDMI, ele consegue reproduzir uma imagem em alta definição, tá? Multimídia, várias mídias, seria reproduz, além da imagem, o áudio. Então, ele consegue capturar o áudio, reproduzir o áudio, né, que tem lá no arquivo, né, o vídeo, tá? Sim. Então, essa é a diferença. E hoje é o mais usado. E, por último, a gente tem aqui esse DisplayPort, né? A tradução seria uma porta de exibição. É a mais recente, né, do que os outros. Também reproduz áudio e vídeo quanto o HDMI. Porém, a única diferença, né, mas aqui é melhor, né, que ele tem uma taxa de transmissão bem maior que o HDMI. Então, tem vários computadores hoje, a maioria desktop, né, notebook não vem muito para essa conexão. Notebook a maioria não está com HDMI, mas o que eu tenho visto, né, em desktop, com gabinetes, né, que tem vindo com essa conexão do DisplayPort, tá? Porque tem uma velocidade maior de transmissão, tá? Ok. Então a gente viu aqui, ó. Só que tem que ter um cuidadinho na hora de você pegar uma questão dessa, com que tem, os formatos são parecidos, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, o HDMI, esse DisplayPort, se você olhar aqui, né? Parece um pouco, mas o DisplayPort tem um retângulozinho forte, o HDMI já tem um formato aqui diferente, né? Além disso, até o próprio lá que a gente falou, no VGA e o outro, que é o DVI também. São quase irmãos. São parecidos. Então, muito cuidado, né, na hora de analisar
essas imagens, tá? E o usuário geralmente não observa. Não observa, Por não isso fica que atento a esses detalhes. Então temos essa que questão estudar, assim. foi boa para verificar isso, né? Então vamos classificar aqui. Vamos classificar. O HDMI seria qual número? 3. 3. DVI, 1. 1. VGA, 4. 4. E DisplayPort, 2. 2. 3, Então, aqui, 1, 4, 2. Opção D. D. Muito boa essa questão, tá? Bastante base aqui para nessa parte aí de hardware e software, tá? Beleza. Então é o seguinte, gente. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando, né, desse nosso trabalho, né, de resolução de questões assim, explicando alguns detalhes, tá? E aí eu vou aproveitar e pedir a vocês aí que acessem nossas redes sociais, dê um like aí no vídeo, né, abaixo, se inscreva no nosso canal, a gente precisa dessa ajuda de vocês e clique no sininho lá para poder receber essas notificações que a gente tem lançado novos vídeos. E se você tiver inscrito, você vai conseguir receber as notificações e acessar os vídeos. Ok? Ok. Qualquer dúvida, sugestões, por favor, colocar nos comentários. Isso, nos comentários dos nossos vídeos. Ok? Então vou partir lá para mais uma. Vamos lá, questão agora é 4. 4, né? Todas elas, a maioria, tudo de 2024. Isso, a gente tem colocado assim, né, das questões de 2024, para poder vocês terem a noção de como a banca está trabalhando atualmente. Né? Que a banca é o seguinte, ela vai mudando, muda de componentes, né? Então, assim, a característica atual da banca, a gente pega com as questões atuais. Então, a gente tem colocado questões de vários concursos, no nível, né? E atual. Sim. Universal Serial Bus, USB, conhecido em português como porta-serial universal, é um padrão da indústria que define especificações para cabos, conectores e protocolos. Com base nesse contexto, analise as afirmativas a seguir. O USB é um padrão exclusivamente utilizado para a conexão de dispositivos de armazenamento como pendrives e discos rígidos externos. A outra, a função USB OTG, USB On The Go, permite a conexão de dispositivos externos em smartphones. E a terceira, a taxa de transferência de dados do USB varia de acordo com a versão do padrão, podendo chegar a 40 Gbps no USB 4.0. Isso. Depois vem algumas opções que nós vamos analisar esse 40 posteriormente. Gbps, né, seria, a gente já viu lá, gigabyte, GB, né, mas aqui já é questão de velocidade, é gigabyte por segundo, né. Então então a gente vai fazer o seguinte, vamos ver uma por uma, né, essa alternativa para a gente poder também obter um conhecimento, não simplesmente responder. Certo. Tá? Então, o USB é um padrão exclusivamente utilizado para a conexão de dispositivos de armazenamento, como pendrives e discos rígidos. Vamos ver o seguinte. Primeiro, para a gente, uma imagem para lembrar, né, o que é a conexão USB nesse formato, tá? Não é nem o HDMI, nem o DVI, nenhum daqueles lá. É outro formato diferente, né? O USB. É o que nós geralmente mais utilizamos. Verdade, verdade. Então, para quem tem um computador ou um notebook como esse aqui, o que a gente pode conectar? A gente pode conectar um pendrive, é isso? Pendrive. Pode conectar disco rígido externo, como está enunciado aqui desse item, né, lá em cima. Um disco rígido externo, pela USB. Mas, além disso, a gente pode conectar outras coisas, como, por exemplo, impressora, né? Um scanner, mas o que? Teclado, mouse e entre outros dispositivos. Então, essa questão, ela menciona aqui o que é exclusivamente para a conexão de dispositivo de armazenamento. A gente tem aqui, mas não é exclusivo, que a gente pode também conectar outros dispositivos. Então, tenha cuidado, né, Tati, com essas palavras. Normalmente eles colocam essas palavras somente, exclusivamente, essas palavras assim que restringe, né? Restringe ali a alternativa, né? Então, leia com calma para não cair numa pegadinha dessa, tá? Então, isso aqui tá certo? Não. Errado. Beleza? Passando então para a segunda. A função
USB OTG, que vem lá do On The Go, né? Permite a conexão de dispositivos externos em smartphone. Então, para mostrar aqui mais esse OTG, resumindo aqui, ele é um adaptador. Né? Um adaptador, você pode comprar em qualquer loja, tem lojas de smartphone você consegue comprar. Ele tem esses dois tipos aqui, um cabinho um pouquinho para esticar, ou esse aqui que já vai direto. Então, você pode verificar aqui, ó, clicando, que ele tem uma parte que a gente chama de firmware, né, aqui, né? E a outra que você vai conectar lá o cabo USB, né? Aliás, a outra parte aqui que é micro USB. Nessa firmware a gente conecta o cabo USB, normal. E aqui o outro lado é a parte que vai se conectar ao smartphone. Tá? Então ele faz essa adaptação, tá bom? E aqui tem um exemplo, eu posso conectar um pendrive, com isso eu consigo conectar um pendrive no smartphone, ou até um teclado, um mouse, tá? Porque eu consigo conectar essa parte micro USB nele, e essa outra aqui eu ligo o cabo USB. Tá? Okay. E aqui diz então que é o seguinte, a função USB OTG permite a conexão de dispositivos externos no smartphone? Sim. Sim, vimos aqui, né, que permite. Então, boa, questão muito boa também. Tá? Certo. Agora, a terceira. A taxa de transferência de dados do USB varia de acordo com a versão do padrão, podendo chegar a 40 GB por segundo no USB 4.0. A gente tem que fazer uma análise aqui e entender um pouco isso, né? Um pouco da história. Então, o primeiro USB foi 1.0, lá em 1996, e transmitia, né, em velocidade de 12 megabits por segundo. Depois, a 2.0, por volta de 2001, ele já transmitia em 480 megabits por segundo, ou seja, aumentou aqui 40 vezes, né? Nossa, essa velocidade, né? Já teve um avanço aí. A USB 3.0, repare que vai mudando aqui, né, como está dizendo a questão aqui, ó, a versão do padrão, né? Então estava no 1, no 2, no 3, lá por 2011 já pulou para 2 gigabits, ó, era mega. Lembra que aqui multiplica por 1000, né? Então era mega, passou para giga, tá? Então isso aqui foi 10 vezes, né, 0,5 a mais, tá? Uma velocidade, um avanço aqui, né, de 10 vezes a versão anterior. E a gente passa para 3.1, por volta de 2014, que dobrou, né? Foi de 5 foi para 10. Ok? Teve um fator de 2, né? Certo. Em 2 vezes a versão anterior. O 3 ele evoluiu bastante, né? Teve 3.2, que foi para em 2017, que aí novamente dobrou, né? Foi para 20 GB. E por fim a gente chegou na 4.0, que fala aqui a questão, né? Foi lá por volta de 2019 e realmente foi para 40 GB, ou seja, duplicou. Então, realmente foi para 40 GB como estava anunciado. Ok? Então, isso aí está correto. Beleza? Ok. E aí, nós tivemos aí, então... E desses aqui, por exemplo, 4.0, 40. Os outros não tem essa mesma referência. Isso. Ah, tá, para ligar, assim, para tentar... Para tentar memorizar de alguma maneira. Memorizar, é verdade. Voltei aqui até, é verdade. Ok. Uma boa dica, né? Passando então aqui para a gente já ir para a resposta, que eu já tinha ido e voltei. A primeira está errada. A primeira está errada, né? Não é exclusivamente. O OTG permite, né, a conexão. E a taxa de transferência também está correta. Diz 40, o 4.0 tem uma taxa aí que chega a 40 GB por segundo. Visto isso, então, a resposta correta é, deixa eu ver. Correta. Apenas. É a letra D. 2. 2 e 3. 2 e 3 é a letra D. 2 e 3 apenas. 2 e 3 apenas. Boa questão também, hein? E a banca trabalha bastante com enunciados e para nós comentarmos se a primeira está certa, a segunda, a terceira, trabalha muito isso. E de correlacionar também. Então, assim, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né? Então, aqui ela trabalha desse tipo. De uma apenas, só a primeira está certa, só a segunda. Não é ler e marcar, não. É. Assim, pode ser que tenha alguma, mas... Mas leia com atenção, né? Com essas palavras aí que restringe, né? Isso aí, é uma outra característica. Por isso que é importante a gente pegar questões da banca, que você consegue ver as características. Então, vamos partir para a quinta questão. Questão. Para fazermos o fechamento aqui.
Considere as seguintes assertivas sobre componentes básicos de microcomputadores e seu funcionamento. O sistema operacional é um componente do hardware do computador. O mouse é um dispositivo periférico de entrada de dados. A memória RAM é apagada quando se desliga o computador. Vamos estudar. Ok, então vamos ver, aproveitar, né, para aprender. Em cada item desse a gente consegue aprender. Isso. Não vai simplesmente responder. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro. O sistema operacional é um componente do hardware do computador. Vamos ver aqui. A banca, nesse momento aqui, nesse item, ela quer verificar se você tem conhecimento de hardware e software e sabe diferenciar um do outro. Então a gente vai fazer isso aqui. Ó. O que seria o hardware? Parte física, equipamentos, dispositivos. Já o software é o quê? Parte lógica, programas, aplicativos. Certo. E, na verdade, assim, para facilitar o entendimento, o hardware é aquela parte que você consegue tocar. O software é que você não consegue tocar. A gente usa os programas, né, os aplicativos, mas não toca nele, né? A gente toca no equipamento. Tá? Agora, exemplos disso aí, de hardware e software. O teclado de hardware, né? É o teclado, mouse, scanner, impressora, monitor de vídeo e entre outros. Já do software a gente tem o Windows, por exemplo, é um software, né? O Linux, o iOS, o Android, aliás, e o iOS, né? Então esses aqui são sistemas operacionais, mas são softwares, né? Categoria de sistemas operacionais. E além disso a gente tem como que os mais conhecidos, Word, Excel, PowerPoint e os aplicativos também de celular são considerados softwares, ok? Então aqui a gente tem essa ideia aqui. E aí, na alternativa está dizendo o seguinte, o sistema operacional é um componente de hardware? Não, é um software. O sistema operacional tem aqui, ó, Windows 11, Linux, iOS, Android. Então essa alternativa aí está errada. Certo. Vamos partir agora então para a segunda. Certo, ela está errada. O mouse é um dispositivo periférico de entrada de dados. A gente já, tá vendo? Outra questão, né? Cobrando a mesma coisa, né? De classificar os dispositivos como entrada e saída. Tá? Lembrando lá, dispositivo de entrada de dados é aquele que, através dele, a gente consegue enviar os dados para processamento. E aí a gente tem teclado, mouse, scanner, né? Então isso aí está certo. Tá bom? Então foi só uma revisão também daquela questão anterior. E veja que a banca tem cobrado isso. Agora o terceiro item. A memória RAM é apagada quando se desliga o computador. Então nesse item aqui, a banca quer verificar se você tem conhecimento de memória e diferenciar também os tipos de memória. Então nós temos basicamente dois tipos, a memória principal e a secundária, também chamada de auxiliar, né? Deixa eu colocar aqui em laser. A principal é considerada a memória interna e a secundária é considerada a memória externa. Na principal, a gente tem o tipo volátil e o tipo não volátil. Já na secundária, somente o volátil. Mas o que seria esse volátil, né? Volátil é que é sujeito a mudança, a alteração. Tá? Então, a secundária ela é sujeita a alteração. Já aqui na principal, a gente tem os dois tipos, que na verdade, aqui embaixo é a RAM e a ROM. Uma ela é volátil, a outra é não volátil, é permanente. Tá? E na secundária a gente tem, né, um exemplo de HD, SSD, pendrive, você pode alterar os dados que, né, estão armazenados nesse tipo de memória. Certo. Mas para essa questão aqui a gente vai focar somente na memória principal e especificamente na RAM e ROM, né? Então vamos lá, a RAM é uma abreviação de Random Access Memory, né? Ou seja, uma memória somente leitura, e a ROM é uma leitura de acesso aleatório, desculpa, a ROM que é Read Only Memory, ou seja, uma memória somente leitura, e a memória RAM é uma memória de acesso aleatório, ou a palavra lá randômico, né? Aleatório, tá? Na RAM, os dados permanecem enquanto o computador estiver energizado, ligado, ou seja, ele fica lá somente enquanto estiver ligado. Agora, na ROM, os dados ficam permanentes, não mudam, porém, sem a possibilidade de alteração. Tá? Então, assim,
Na RAM, ela só fica lá armazenada enquanto estiver ligado. Tá? Na ROM, mesmo desligado, vai permanecer, mas você não consegue alterar. E na RAM você consegue alterar. Tá? Quando desligamos o computador, os dados que estão na RAM, eles são apagados. Já na ROM, os dados permanecem lá, mesmo quando desligados. Ok. E a RAM, mas o que na verdade, né, que a memória armazena dados, né? E o que fica na memória RAM? São os dados dos programas que a gente está executando, né? Os dados também que você está manipulando. Então, por exemplo, isso aqui que a gente está vendo aqui no meu computador está na memória RAM, porque ele está ali na tela, ele está guardando, mesmo que temporariamente, para eu poder utilizar, para eu poder exibir. Tá? Já na ROM, quais são os dados que estão na ROM? São dados que vêm armazenados de fábrica, né? Dados sobre a fabricação, o tipo da placa, entre outras coisas. Ok? Então aqui, aqui nisso aqui acho que a gente já consegue responder lá a alternativa, né? O item, mas essa memória RAM é considerada a memória do usuário, porque a gente consegue acessar os dados que estão nela. Por isso que é chamada do usuário, né? Conhecida. Mas do ser humano, não. Né? E a memória ROM é a memória do computador. Tá? Por quê? Porque a gente não consegue alterar. A gente só consegue ler o que está escrito lá. Ok? E aqui tem até uma macetezinha, né, para você lembrar, né? RAM e ROM, né? Qual é a do computador, qual não é. Então, esse ON aqui lembra de ROM. Tá? E aí você consegue lembrar que é do computador. Ou seja, eu não consigo intervir nela, não consigo alterar nada. São dados que ficam permanentes. Ok? Certo. Então, de acordo com isso aí que foi exposto, explicado, essa alternativa ela está o quê? Essa última está certa. Está certo, porque Isso. desligou, apaga os dados. Aí, para não apagar, o que normalmente faz? A gente grava numa memória auxiliar que a gente viu lá na frente, que seja o pendrive, o HD, o SSD. Então, para não apagar, você mesmo digitou um texto. Quando você está digitando, ele está na memória RAM. Aí você salva ele. Salva na memória auxiliar. Salvou, ele vai ficar só na memória auxiliar, não vai ficar na memória RAM. Quando você desligar, ele vai se apagar, mas está lá na memória auxiliar. E o HD, quando tem o espaço para salvar, também é considerado como memória auxiliar? É auxiliar. Auxiliar porque tem a principal, né? Então só fica ali no momento que você está usando, e auxiliar a gente armazena para ficar Você comentou de salvar. permanente. Tá? Geralmente a gente salva numa pasta no computador. Isso, mas Que tá no HD. Está lá no HD, no disco. Tá bom? Isso. Então, voltando para a alternativa. É a opção. A primeira Tá errada. está errada. A segunda, Tá uma aula certa. periférica, está certa. E a última também está certa. Isso. Então, Letra B. Letra B. Opção, no caso, é 2 e 3 apenas. 2 e 3 apenas, né? Como a Tati tinha comentado antes, tá vendo? O estilo da questão. Outra questão, né? Que trabalha com as assertivas e você considerar e responder. Então, vai com calma, né, para responder esse tipo de questão, tá? Então, vejam que já é, assim, uma característica dessa banca, esse estilo de questão. Tá bom? Verdade. Então, gente, nós conseguimos finalizar, né, mais esse primeiro, na verdade, o primeiro, né, vídeo dessas questões. Mas, essas questões que nós trabalhamos aqui, a gente vai liberar, tá liberado lá na descrição, um PDF com essas questões para você poder baixar e estudar depois, né, fazer uma revisão. Tá bom? Sem nenhum custo, sem porém, nenhum custo. quando você passar, der tudo certo, quiser fazer alguma contribuição voluntária, fica a seu critério. Espera você passar primeiro, né? Passar, pode fazer. Se quiser passar antes, fica... Mas nada obrigatório. Mas acesse lá no nosso Instagram. Sem custo. Siga-nos lá, né? Clica lá para seguir. E o nosso canal também no YouTube. Se inscreva aí, segue para a gente poder conseguir estar trazendo mais questões para vocês desse tipo. Tá bom? Então, um abraço aí para vocês. E até breve. E até breve. Até o próximo vídeo.